Olá, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo, né? Mas tudo bem, vim aqui hoje para fazer um vídeo aqui. Aqui na minha cidade está um frio alucinante. Está um frio muito grande aqui. Pra vocês terem uma ideia, estou aqui de blusa, mas estou passando um frio danado. Mas eu aproveitei essa ideia do frio que nós estamos passando aqui para justamente gravar um vídeo falando sobre dois outros sentimentos ou sensações, vamos chamar assim. E aí eu vou usar um mote que é o seguinte: eu moro numa chácara e aqui do meu lado, aqui na contígua aqui minha chácara, tem uma chácara de umas pessoas que vêm aqui a cada 8 meses, mais ou menos. E essa chácara era o sonho de uma pessoa. Essa pessoa construiu essa chácara, queria morar nessa chácara, conseguiu realizar de certa maneira esse sonho, viveu aqui 10 anos, mas depois essa pessoa morreu, né, desencarnou. E aí era uma pessoa muito querida e a família então quis de algum jeito resguardar essa memória, né? Deixando a casa, a chácara aqui e tal, mas eles não gostam de chácara, eles não têm relação com isso, enfim. E aí eles vêm a cada 8 meses cortar o mato, que sempre está na altura da porta da casa. E aí eles vêm, eles cuidam tudo e tal. E agora estava descendo ali há pouco e eu vi a esposa, né? A esposa desse senhor que era dono dessa chácara, ela estava lá cuidando, varrendo a frente lá. Como se ela fosse fazer uso disso, sabe? Então, ela já bem idosa, com a roupinha dela ali no frio, cuidando do quintal. Dando a impressão de tipo assim, amanhã eu estarei aqui, mas a gente sabe que amanhã ou depois eles já vão embora e não vão nem aproveitar toda essa trabalheira que eles tiveram. E isso fica, na verdade, no meu ponto de vista, e não tem problema nenhum, longe de mim, né? Querer julgar isso, mas eu fico só observando e vendo que, de alguma maneira, as pessoas querem resguardar a memória dessa pessoa que já se foi, né? Mas, na verdade, isso é um estado, e esse estado, né, de coisas existe enquanto a pessoa existe, enquanto o idealizador da ideia existe, né? E eu estou usando isso aqui como mote porque o vídeo de hoje eu pretendo falar, pelo menos refletir sobre isso, sobre dois sentimentos que a gente também geralmente confunde, né? E aliás é bem difícil de definir esses dois, que é a angústia e a tristeza. E por que eu quero falar desse sentimento usando esse mote? Porque achei que colou, sabe? Deu liga. E não que a situação deles aqui sejam essa, mas a situação deles a gente vê que é normal e comum entre os seres humanos, de tentar resguardar uma coisa que passou. Por exemplo, a gente geralmente quando vai falar da nossa vida sempre lembra da nossa, naquela época, né, na minha época, né? Ou seja, quando a gente lembra também, a gente lembra da nossa infância, dos nossos pais, das nossas mães na infância, né? E a gente tem um tipo de resposta emocional para isso, mas a gente nunca sabe direito como lidar com esses dois sentimentos, né? Um é a tristeza, o outro é a angústia. E existe, além desses dois sentimentos, também o sentimento de transição disso, né? Da gente aceitar, da gente ser maduro o suficiente para compreender que acho que é um grande achado, a gente perceber que certas coisas só existem enquanto existe razão para que elas aconteçam, entende? Porque às vezes uma pessoa vai embora e a ideia dela vai embora. Às vezes a presença daquela pessoa vai embora e todo um conjunto de coisas que aconteciam deixam de existir. Eu digo isso para vocês porque, por exemplo, na minha própria vida, tem um dado momento eu saí da minha cidade, saí da cidade do interior e fui para a capital, fui para São Paulo, né?
E aí a gente acaba percebendo, né? O Guimarães Rosa falava que quando a gente sai da nossa terra, a gente é um eterno desterrado, né? A gente não tem mais vínculo, porque quando a gente volta, aquelas pessoas que você conhecia já não estão mais, as pessoas também já estabeleceram outras relações entre elas, e aí talvez você já não seja mais tão importante naquele triângulo ou naquele quadrilátero, enfim. O fato é que você sai, né, de um determinado ambiente e esse ambiente muda. Muda porque os seres humanos são gregários, né? A gente se relaciona dessa maneira, que é o quê? A gente se apoia na reação do outro para criar uma reação em nós, né? Ou seja, para estabelecer uma relação. Por isso que se chama relação, né? Ou seja, são duas pessoas agindo, interagindo, ou mais pessoas, enfim. Né? E aí, geralmente, o que acontece é que quando a pessoa está perto, essas relações às vezes são meio né, cheias de atritos, às vezes não são. Às vezes são relações de dependência, às vezes são relações de submissão, às vezes são relações de agressividade, são todos os tipos de relação. E todos esses tipos de relações que são estabelecidas em um dado momento, elas têm a ver necessariamente com, podem ter a ver também com angústia e tristeza. E alguns psicólogos falam que a angústia é um estado, né? E outros autores já dizem que a angústia está relacionada também com medo, né? Porque geralmente isso tem a ver com o futuro, né? Eu acho meio conturbado esse monte de raciocínio que às vezes não fica claro, porque às vezes os sentimentos eles são tão confusos que as pessoas não têm muita clareza. E eu gosto de pensar, e não significa que isso seja o certo, mas é o jeito que para mim é muito claro, é que a angústia, ela de certa maneira está relacionada com algo que a gente não pode mudar, ou não quer mudar. E não pode mudar sempre por quê? Porque isso vai nos afetar. E às vezes a gente não quer passar por essa alteração porque a gente vai ter que pagar um preço que a gente não quer pagar. Isso dá angústia. Eu sei que está meio nebuloso, mas vamos tentar esclarecer. Imagina que você... Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você tem um filho, em algum momento você teve um relacionamento no passado, sei lá, e aí você teve um filho e você resolveu não assumir esse filho, não importa se você é homem ou mulher, não importa. É só um exemplo, tá? E aí você seguiu sua vida, arrumou outro relacionamento, seguiu, construiu sua família e seguiu adiante, pronto. Mas de algum jeito, aquela coisa te persegue, aquele sentimento te persegue. Um sentimento de medo, de tipo, será que eu fiz a coisa certa? Será que pelo menos naquele momento era o certo? Mas enfim, eu achava que era o certo, eu justifiquei que era o certo e por conta disso eu optei por um caminho, que era deixar esse filho ou essa filha de lado, não importa, e aí isso hoje, sei lá quantos anos depois, me gera angústia. O que é essa angústia? É uma coisa que de algum jeito a gente não concorda, ou não está a fim de mudar, ou não está a fim de enxergar, ou não quer olhar, ou não prefere não olhar, prefere não mudar. E é uma coisa que não se ajusta ao nosso modo de vida, né? E isso por muito tempo, cronicamente, acaba gerando uma angústia. Uma angústia. Por quê? Porque a gente tem medo do futuro, sim, e aí eu concordo com alguns atores psicólogos que tem a ver com o futuro, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu não sei se eu vou ser aceito, se eu vou ser julgado, se eu vou ser descoberto, se eu vou ser odiado. E de certa maneira é uma coisa que eu não posso resolver, porque você não pode mudar o passado. Né? Você pode mudar a maneira como você olha para o passado, mas você não pode mudar o passado. Está posto, você fez, está feito e pronto.
E essa coisa, por muito tempo cutucando você de algum jeito, vai te gerar uma angústia. Por quê? Porque é, é uma coisa que é uma mescla de, olha, eu não concordo, eu não podia, com eu não devia. Eu acho que quando junta esses três sentimentos, você tem uma angústia. E aí sim, né? Quando você está angustiado com alguma coisa, significa que de algum jeito você não sabe lidar com aquilo, você não consegue resolver aquilo, você não consegue, enfim, estabelecer uma condição de normalidade com aquilo. Você até tenta esquecer o assunto, você até tenta não levar mais em consideração, você até tenta agir em positividade, às vezes com um pouco de ansiedade você tenta fazer alguma coisa diferente, sabe, para apagar esse pensamento, mas esse pensamento de algum jeito a sua consciência está gritando e falando para você, olha, não está certo, não foi certo, né? Não está certo no sentido de, olha, você não precisa aguentar isso, você não precisa suportar isso, você precisa enxergar isso. E como eu mesmo disse, você não consegue mudar o passado, mas você consegue mudar a maneira como você enxerga o passado, né? E aí, nesse sentido, talvez um antídoto para a angústia seja você ser generoso com você. É lógico que você pode dar uns passos atrás no jogo da vida, né? Voltar umas casinhas lá atrás e rever algumas coisas. Se você fez alguma coisa que obviamente não agradou as pessoas, e você precisa correr atrás disso de repente, porque não é necessariamente pelas pessoas, não, é por você mesmo, tá? Não é pelo que os outros vão achar de você, mas sim pelo a maneira como você vai olhar para você, porque se você está com angústia, de fato, você está se culpando de alguma coisa, você está se criminalizando de alguma coisa. E aí o fato é, se você consegue reverter esse sentimento de você para você mesmo, né? Ou seja, se esse teu auto-julgamento parar de te acusar, provavelmente você vai conseguir suplantar esse sentimento de angústia, né? Esse é um viés importante de se olhar. O outro sentimento que eu pretendo falar nesse vídeo é a tristeza. E que para mim, pelo meu modo de enxergar, a tristeza é uma coisa pontual, entende? Então, assim, por exemplo, sei lá, eu estava aqui numa boa e o vovô morreu. Pronto, vovô morreu, pronto. Foi uma pessoa que eu amava, que eu gostava, não sei o que lá, e morreu, é pontual. Ou seja, entende? Você sente, obviamente, aquela coisa muito forte, ou terminou um relacionamento. Aí beleza, você vai se sentir triste, é natural, né? Se bem que tem casos que a gente fica feliz, mas digamos que você ficasse triste com o término de um relacionamento, isso é normal, isso vai passar, entende? Que é uma coisa que você entende, olha, ok, não posso mudar mais isso, né? Já rodou, já foi, já esquece, vou ficar triste, é natural e faz parte da vida, tá tudo bem, né? Logo aparece um outro amor, outra coisa, não sei o que lá e pronto. É igual no caso do vô, né? O vô morreu, o que eu faço? Bom, morreu, não tem jeito, né? Ou você vai encontrar com ele do lado de lá, ou já foi. E tá tudo bem, né? Isso é natural, você não é... Sentimento não é exclusivo seu, né? Então, ok. Você tá triste, tá tudo bem, tem que chorar, tem que ficar triste mesmo, tá tudo bem, tal, mas isso tem um tempo para acabar. É lógico que depende de pessoa para pessoa, como é que cada um se debate com isso, né? Como é que um se vê, às vezes tem tristezas que são mais demoradas e tal, mas para mim a tristeza é uma coisa pontual, entende? É uma coisa que você tem a ver com um único aspecto de observação, tipo, isso eu não posso mudar, por exemplo, entende? Isso eu não posso mudar, então no caso do vovô morreu, isso eu não posso mudar, é um ponto específico, eu não posso mudar, o que eu posso fazer é aceitar, aí beleza, tristeza resolve. Agora, a angústia tem mais componentes, do meu ponto de vista. A angústia é tipo assim, eu não posso mudar,
eu não quero mudar. Entende? Então, quando eu começo a perceber que de algum jeito eu estou envolvido na resolução dessa situação, aí então vem a angústia. Quando eu sinto, quando esse sentimento de culpa vem, né, assolando o meu equilíbrio, juntamente com a tristeza, aí sim, né, eu tenho angústia, porque coisas que eu não consigo literalmente lidar, né? Eu não consigo resolver. Eu sei que, de alguma maneira, minha consciência está me culpando, está me acusando, está levantando questões a respeito disso, eu não consigo resolver, eu não quero resolver, eu não posso resolver. Aí eu tenho uma angústia, e essa angústia ela é crônica. E aí você perguntaria, mas qual a diferença da angústia e da depressão? A angústia, eu acho, é um momento que você está com muita energia ainda. Você está triste, você está, não sabe como resolver, está preocupado e tal, você está angustiado. Agora a depressão é diferente, né? A depressão é quando você não tem mais força para lutar, quando você não sente mais vontade, né? Mas eu não quero entrar aqui no âmbito da depressão, mas sim da angústia e da tristeza, para a gente separar esses dois sentimentos, para a gente saber que quando a gente está angustiado e quando é que a gente está triste apenas. A ideia desse vídeo é simplesmente levantar essa reflexão para que a gente tenha condição de aprofundar um pouco mais esse raciocínio que eu comecei aqui, entende? E a gente chegar numa conclusão a respeito de: será que eu estou angustiado? Será que eu estou triste? Né? Como que eu vou lidar com esses sentimentos? E eu acho que a premissa básica desse raciocínio que eu coloquei são essas duas. Quando tem um único componente, que é uma coisa eventual, que, ou seja, que tem uma relação implícita apenas, que é, por exemplo, eu não posso mudar tal situação, ou eu não quero fazer tal coisa. Entende? Isso é tristeza, isso pode me gerar um sentimento de tristeza. Agora, a angústia é diferente. A angústia, quando tem componentes envolvidos nessa coisa, nessa situação, e que não depende só de você, entendeu? Mas que de alguma maneira o teu consciente está acusando que você precisa resolver. Aí sim você tem uma angústia, né? Tipo, que eu acho que esse exemplo do filho é muito bom, né? De um filho não assumido, de alguma coisa que você fez lá errado lá atrás e que você acha que devia ter feito diferente. E aí o caminho, no caso da angústia, seria o quê? Você simplesmente, lógico, se você não tem força para combater o problema com inteireza, né? De uma maneira geral, de bate pronto, o que você tem que tentar fazer é começar a racionalizar, né? Refletir sobre o que de fato você poderia ter feito e não fez, né? Lógico, usando muita bondade consigo mesmo, sabendo que o passado você não muda, né? Mas você pode mudar a maneira como você olha o passado. Então, por exemplo, beleza, eu não assumi aquele filho, de repente, mas eu preciso falar com esse filho, né? Eu preciso tentar pelo menos acertar as coisas, pelo menos contemporizar as coisas. E aí, por exemplo, se você não consegue resolver, porque você tem outras coisas envolvidas, muito mais graves, você precisa tentar de que maneira? Dando entrada no teu cérebro. Por exemplo, beleza, mas um dia eu vou fazer isso. Então, mas eu posso, não quero ir lá, mas eu posso escrever uma carta. Entende? Criar pequenas entradas no teu cérebro para você deixar de criar um embate real dentro de você a respeito dessa situação. E aí, obviamente, um dia você vai ter condições, né? Você vai estar mais estruturado para você então olhar para esse problema de frente, encarar ele e resolver ele, porque é aquela história. A gente tem todo o tempo do mundo para nos corrigirmos. A gente precisa ter bonomia com a gente, porque saber que a gente está em construção. E às vezes a gente não toma a maioria das decisões por arrogância, por a gente achar que a gente é bom demais, por a gente achar que o que os outros vão pensar de mim.
A frase que eu acho que é determinante para servir como estímulo no trabalho dessas coisas seria que é o seguinte: a única pessoa que vai te julgar é você mesmo. E se você já está se julgando, seria bom que você começasse a cuidar disso logo, porque isso vai te matar. E eu não estou dizendo matar só fisicamente, mas matar o seu brilho, vai matar o seu, sabe, uma morte conceitual, vai te deixando sem pique, sem energia. E não precisa disso, né? Eu acho que a gente precisa olhar com uma certa maturidade, entender que a gente é sempre um processo em construção, a gente é um prédio inacabado sempre, e que a gente deve sim tentar olhar para os nossos defeitos, as nossas falhas e tentar corrigir isso o tempo inteiro, porque ninguém tem teto de vidro, né? Então, essa reflexão de hoje é simples, mas espero que tenha ajudado vocês, pelo menos inspirado vocês, né, a começarem a refletir sobre esses dois sentimentos. Que eu acho que eles estão, na maioria das vezes, engendrados na maneira como a gente vive, né, como a gente organizou a nossa vida, como que a gente montou o sistema da nossa vida, mas a nossa vida só termina quando ela acaba, né? Então, o que a gente precisa fazer, de repente, é mudar. E não tem problema mudar. Aliás, é muito bonito quando a gente muda, porque se a gente não muda, sabe o que acontece? A gente tem que morrer. A gente tem que morrer para a gente nascer de novo. E aí, quando você é pequenininho, você vai nascer numa outra família, numa outra situação, não sei o que lá, e de repente você vai sendo educado. E aí aquela massa dútil, que é a criança, né? Ela pode ser moldada diferente. Aí você precisa ser educado. Então, uma coisa que a gente precisa começar a fazer, que eu acho que é importantíssimo, é a gente começar a refletir e aceitar e normalizar que nós erramos e a gente pode muito bem correr atrás e consertar. Se não consertar, pelo menos melhorar a situação. E isso vai fazer bem para você. E se fizer bem para você, você vai ficar feliz, que é o contrário da tristeza. E se você levar felicidade para as pessoas, isso é muito bom. Então pense nisso. Goste de você, cuide de você. Se tiver que rever uns posicionamentos, uns pensamentos, umas palavras que você disse, tenha humildade de dizer: olha, errei mesmo, realmente eu pisei no tomate geral, mas estou tentando consertar. Entendeu? Eu sou uma pessoa cagada, mas é assim que eu sou. E eu tenho certeza que isso vai fazer muito melhor para você e para o mundo. Pode crer, então vai nessa. Essa é a reflexão do dia. Até.